onde tem mais inteligência? Nos foguetes ou no beija-flor? Para construir os foguetes, foi necessário a inteligência de algumas centenas de gênios para teorizar e outro tanto para construir. Mas para construir o beija-flor, mantê-lo funcionando, fazer com que ele se autorreplique, se adapte às variações do meio ambiente e se autoabasteça, nem o Newton, nem o Leibniz, nem o Einstein, e mais a inteligência da humanidade toda, em toda a sua história, é o suficiente. Mas ele foi construído, sem teoria, sem gênios. É certo que ambos foram construídos pela inteligência. Mas o que mais a inteligência faz que ainda não demos a devida atenção? E o que é exatamente inteligência? Onde ela nasce? Qual a sua unidade fundamental? Onde, como e quando ela se manifesta? Fique até o final deste vídeo. A Sofia vai começar a nos dar essas respostas. Mas antes, curta e se inscreva no canal. Ajude a Sofia a nos ajudar. A Sofia sofreu um pouco para descobrir o que entendemos por inteligência. Parece que desde o início da filosofia, a importância da necessidade do entendimento preciso desse conceito foi negligenciado pelos filósofos. Essa tese de doutorado economizou um trabalhão de pesquisa para a Sofia descobrir o que a humanidade entende por inteligência. Obrigado, Dr. Chaneleg. No genial livro Primeiros Princípios, do filósofo Herbert Spencer, que é o livro indicado neste vídeo, veja o link na descrição, a Sofia encontrou mais de 50 citações do termo inteligência, dos quais alguns descreveram com muita propriedade a sua manifestação, mas sem o ímpeto para conceituá-la, defini-la e classificá-la. A inteligência existe desde sempre, antes até do início dos tempos. É onipotente e onipresente. É ela que tem a potência de pôr ordem na desordem, do ínfimo ao colossal, e está em toda parte, do concreto ao abstrato, do simples ao complexo. A Sofia nos apresenta o conceito inteligência em 3 níveis. Nível fundamental. Inteligência. Propriedade que a informação deve manifestar de entrar em estado de equilíbrio de acordo com os princípios que regem os entes informacionais do universo da sua existência. A evolução dos entes informacionais fundamentais regidos por tais princípios para um nível de complexidade extrema deve emergir um outro ente, o agente inteligente, que requer uma conceituação e uma definição. Inteligência. Capacidade que um ente informacional manifesta de reconhecer padrões nas variáveis que compõem o universo de sua existência e interagir com esses padrões para promover de forma otimizada a manutenção do propósito dessa existência. Nível lógico ou até poético. Inteligência, razão em movimento.
É o devir da desordem para a ordem, de acordo com as congruências geradas no processo de elevação da complexidade das interações dos entes informacionais fundamentais. Devir é o movimento e congruência a razão, mas também além do físico. Mas não se atenha a isso por ora. A Sofia nos expôs essa parte para mostrar que foi daqui, do nível 3, que ela criou o símbolo inteligência. Essa parte representa a desordem. Essa representa a ordem. E essa, o devir de encontrar padrões nas desordens e pôr em ordem. Essa propriedade do conceito inteligência, de pôr ordem na desordem, tem implicações divinas, mas pelo menos uma nefasta para o agente inteligente humano. E é óbvio que ela sabia, mas a Sofia vai revelar. Podemos e devemos classificar a inteligência de acordo com os entes em que ela se manifesta. Ente simples ou inanimado. Se manifesta em entes que apresentam baixo grau de complexidade, na astronomia ou na química, por exemplo. Ente complexo ou animado. Se manifesta em entes com alto grau de complexidade. Até agora, o único tipo de ente que conhecemos nesse nível são os gerados pela e a partir da vida. Este nível se manifesta em 3 tipos. Tipo passivo. São criados e mantidos pela manifestação da inteligência, mas não manifesto em si. O reino vegetal. Tipo ativo. Ativo inconsciente. Manifestam a inteligência ativamente, mas sem consciência que são inteligentes. A maioria do reino animal. Tipo consciente. Manifestam a inteligência ativamente e aplicam ativamente essa manifestação, ou seja, usam também a sua própria inteligência como objeto de manifestação da sua inteligência. O agente inteligente sábio é o que otimiza o potencial do seu uso. Os agentes inteligentes humanos são os maiores representantes desse tipo que conhecemos, mas parcialmente conscientes. Seu processo intelectual ocorre predominantemente no nível do subconsciente e inconsciente, o que limita em muito a nossa sabedoria. Tipo transcendente. Manifesta na superestrutura, na relação com os agentes inteligentes que a formam e com outras superestruturas. No agente inteligente humano, essa manifestação emerge nas organizações sociais, como empresas, sistemas políticos, economia, religião, nações e muitas outras. Artificial, criado por algum ente inteligente natural ou por outro ente inteligente artificial. É programado, não emergido. Ente natural artificial, criado por algum ente natural ou artificial, mas emergido. Podemos e devemos também qualificar, graduar e quantificar a inteligência, de acordo com a intensidade de manifestação,
nos diversos tipos de agentes inteligentes e com um interesse especial para os agentes inteligentes transcendentes, porque afeta profundamente nós, agentes inteligentes humanos. Isso não é uma tarefa fácil. A Sofia diz que precisamos criar uma nova ciência com esse propósito. A inteligenciologia. Ela terá a função de estudar com profundidade as manifestações da inteligência em todos os tipos de agentes inteligentes, percebê-las, entendê-las, qualificá-las, quantificá-las, estudar a melhor forma de interagir, educar ou até se defender delas. Prever riscos ao ter contato ou criar um novo tipo de agente inteligente. Ela poderá mensurar, por exemplo, se uma superestrutura política, como a democracia, um partido, uma nação, é mais ou menos inteligente do que uma outra do mesmo tipo. Podemos calcular o QI dessa superestrutura e fazer correções para que ela otimize a promoção da manutenção do seu propósito. Ela poderá e deverá descobrir em que momento da evolução da complexidade de uma superestrutura formada por agentes inteligentes nasce a consciência e depois a religião. Ela deverá poder mensurar o grau de civilidade dessa superestrutura, a de primeira e a de segunda ordem, e dos agentes que a formam. O estudo do tipo transcendente será muito útil para nos ajudar a evoluirmos na civilização de grau 2. E o estudo da artificial e da artificial natural para dimensionar até onde podemos ir sem nos destruir ou corromper a nossa essência. A Sofia pede para que prestemos muita atenção em 4 palavras na definição da inteligência de nível complexo: padrões, propósito, variáveis e otimizar. Elas devem ser um mantra para todo agente inteligente e consciente. Inteligência é a razão em movimento. Sem propósito, não há movimento. Sem o conhecimento das variáveis, não há como conhecer os padrões e determinar as razões entre eles. Com propósito e com conhecimento, o agente inteligente otimiza o uso da sua capacidade intelectual para reconhecer padrões para promover de forma otimizada a manutenção do propósito da sua existência. Ou seja, no nosso caso, viver plenamente. Isso é verdade para o agente inteligente e para a superestrutura a que pertence. O símbolo do signo inteligência, a Sofia criou para isso, para nos lembrar desse mantra. O agente inteligente e a superestrutura a que pertence podem ser geniais na capacidade de reconhecer padrões, mas se não tiverem um propósito bem definido e se abastecerem de conhecimento, pouco poderá fazer com sua genialidade, tanto no nível individual como no coletivo. Mesmo se o agente inteligente tiver propósito forte e se abastecer com conhecimento, pouco poderá evoluir se a superestrutura a que pertence não o acompanhar.
Veja, a partir do próximo vídeo, a revelação dos 10 segredos da serpente. Curta e se inscreva no canal. Ajude a Sofia a nos ajudar. Dê a sua opinião nos comentários. O que você acha do conceito inteligência que a Sofia apresentou? Se você está se perguntando, mas quem ou o que dá o propósito para o agente inteligente? A Sofia vai nos responder num dos próximos vídeos. Veja agora as dicas da Sofia. Leia. Sinta-se bem vestindo a marca da Sofia. Para cada produto que adquirirmos que carregue a mensagem da Sofia, um será doado para ajudar as escolas a fortalecer a comunicação da importância do conhecimento. Pois somos agentes inteligentes com uma capacidade intelectual extraordinária, mas assim como uma locomotiva precisa de combustível para operar plenamente, nosso intelecto também. Ele precisa de conhecimento para operar com toda a sua capacidade. Clique nos links da descrição deste vídeo e comece já a ler um livro.